Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar uma visão, uma revelação, na verdade, que Deus me deu quando eu estava lendo o livro de 1 Samuel, principalmente o capítulo 17, que é um capítulo bem conhecido, que vocês sabem, que narra a batalha de Davi e Golias. Então, primeiramente, o povo escolheu Saul para ser rei, e então Deus, ele concorda com a decisão do povo. E aí então fala para Samuel ungir Saul a rei. Só que todo esse processo, Saul, ele começa a desenvolver algumas características que foram entristecendo Deus. E na demonologia, essas características, elas são evidências de um determinado trono, que depois eu vou falar para vocês, tá? Então, quais eram essas características de Saul? Então, ele era orgulhoso, ele se tornou rebelde, ele não seguia ordens, ele era desobediente e ele ainda depois desenvolveu a característica da inveja. Mas qual era o ponto positivo? Qual a característica positiva de Saul? Ele tinha o Espírito de Deus com ele. Nesse momento, Deus ainda não tinha retirado o Espírito dele, tá? O Espírito Santo. Então, a narrativa entre Davi e Golias, ela não é apenas uma história de guerra, mas ela é uma revelação espiritual sobre como enfrentarmos os nossos gigantes. Golias, ele representa tudo aquilo que se levanta para nos intimidar, nos paralisar e nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida. Então, eu trago aqui para vocês uma palavra de guerra, tá? Que Davi, ele usa, ele cria no mundo espiritual para então se manifestar no mundo físico. Então, ele diz lá em 1 Samuel: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tá? Então, Davi, ele estabeleceu com quem ele iria. Ele disse que iria com o Senhor dos Exércitos. E isso vocês podem conferir lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Então, na narrativa, quem é o gigante? O gigante, ele é caracterizado por Golias, tá? E a Bíblia também dá algumas características desse gigante, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 5, que diz assim: o gigante tinha na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. Prestem atenção nessa couraça de escamas, que também é uma outra característica desse trono que a gente estuda na demonologia, tá? E aí, então, Golias, ele não vai representar somente um inimigo físico, mas um símbolo de afronta e de intimidação, porque é isso que o inimigo geralmente nos paralisa, com medo, com intimidação, porque quais são as características desse gigante na Bíblia? Então, diz que ele é imponente, porque como ele é gigante, então ele tem uma estrutura, uma aparência assustadora, e ele tinha as armaduras. Vocês aqui diz que ele tinha na cabeça um capacete de bronze, e ainda mostrando que ele tinha superioridade, e dizia que ele era experiente na guerra. Então, como que nós podemos aplicar essa lição na nossa vida? Então, os gigantes que nós enfrentamos hoje, também eles parecem maiores, mais fortes e impossíveis. Mas o que a Bíblia diz? Que em Deus nós podemos todas as coisas. Mas o que o inimigo quer trazer para nós? Ele quer distorcer a nossa identidade. E aqui ele apresenta o gigante Golias como superior, uma figura assustadora. Mas
a palavra de Deus nos guia a caminharmos em Cristo, porque com Ele nós somos mais que vencedores. E lá a gente pode também perceber, lá no capítulo 17, do 8 ao 11, quais são as estratégias do nosso inimigo, como que ele age. Então, primeiro, intimidar. Ele quer atacar a nossa identidade quando ele diz: escolha um homem, né, em Israel que tenha coragem de lutar contra mim. E coloca medo no coletivo. Vocês podem perceber que toda a nação de Israel ficou amedrontada com o desafio que o gigante ele traz. Então, o texto mostra que todo o exército de Israel ficou com medo, com exceção de quem? De Davi. Então, qual é a aplicação espiritual? O inimigo, ele tenta fazer com que nós nos sintamos incapazes. Ele rouba a nossa identidade como filho de Deus e ele paralisa pelo medo. Uma estratégia que o inimigo usa para nos paralisar muito é o medo. Por isso, você tem que, toda vez que você sentir medo, você tem que ir lá em 2 Timóteo, que diz que Deus não lhe deu espírito de medo, mas de ousadia e de poder. Então, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. E como nós podemos vencer esses... Então, a primeira estratégia, ela vai estar em 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 32 a 37. Que Davi, ele não negou o problema, mas ele confiou em Deus. Então, essa é a nossa primeira estratégia, é a coragem. A coragem, ela não é a ausência do medo, mas ela é uma decisão de confiar em Deus. Então, toda vez que você decide confiar em Deus, declarando a palavra de que Deus não lhe deu um espírito de medo, mas de ousadia e de poder e de amor, você está contra-atacando os dardos do medo. A segunda estratégia está em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 34 ao 36, que Davi relembra das suas vitórias do passado. Ele diz lá que Deus o ajudava a matar os leões e os ursos que queriam devorar as suas ovelhas. A nossa terceira estratégia é reconhecer o agir de Deus no passado e também que ele vence no presente. Então, a nossa terceira estratégia é usar a arma certa. Então, vocês lembram lá que Saul, ele até ofereceu a armadura dele para Davi. Então, Davi ainda colocou a armadura, mas era muito pesada. Então, porque Saul era bem mais alto que Davi. Então, as armaduras que, por exemplo, a armadura que servia para Saul não servia para Davi. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Então, por exemplo, a arma espiritual que Deus deu. Então, Saul tentou vestir Davi com uma armadura que não era dele. Então, você também não precisa tentar vestir uma armadura que não é sua. Você pode... A armadura perfeita para você é a armadura que Deus vai desenvolver em você. Mas nós também já temos a nossa armadura que está lá em Efésios 6, do 11, que fala das armaduras de Deus. Mas além dessas armaduras, o capacete, a espada do Espírito, as botas do Evangelho da Paz, a couraça da Justiça, você pode pedir uma outra armadura específica para você vencer batalhas específicas que aparecer na sua vida. Então, essas são as nossas de contra-ataque, a que está lá em Efésios 6. Mas Deus, ele pode dar a você uma armadura específica para vencer algo
específico que você estiver enfrentando. Uma outra estratégia que serve para nós também é entender que Deus já nos deu armas específicas, e isso nós devemos buscar na palavra, relacionamento com o Espírito Santo, e nós não devemos tentar vencer com aquilo que não faz parte da nossa identidade, tá? Então aqui, Saul, ele queria colocar a mesma identidade dele, entregando a armadura para Davi, só que Davi tinha uma outra identidade, ou seja, Davi ele tinha a identidade de humildade, ele era obediente, ele sabia quem era o Deus que ele servia, enquanto que Saul, ele não tinha essa identidade formada nele, dentro dele. A quarta estratégia está no livro no capítulo 17, no versículo 45 ao 47, que diz assim: Davi, ele não confiou nas armas naturais, mas ele confiou no Senhor. Ele diz, a batalha é do Senhor. Ele foi enfrentar o Golias com essa frase, a batalha é do Senhor. Eu enfrento você em nome do Senhor dos Exércitos. Então, qual é a nossa maior arma? Qual é a nossa verdadeira armadura, então? Nós devemos entender que a maior arma, ela não é a física, ela é espiritual, porque tudo que se manifesta no nosso mundo físico, ele primeiro se manifestou no espiritual. Então, por isso a nossa batalha, as nossas armas, elas precisam ser espiritual. Então, a primeira arma espiritual é o Espírito Santo, a presença de Deus e a nossa identidade em Cristo. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. E aí, como eu falei para vocês, a nossa referência complementar, que está em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18, que fala da armadura de Deus. E qual é o resultado, então, da batalha? Que está no capítulo 17, do versículo 49 ao 51. Então, Davi, ele vence Golias com aquilo que Deus colocou em suas mãos, que foi, trazendo aí para nossa realidade, foi um estilingue. E aí, então, ele usou algo muito simples para derrotar o gigante. Por quê? Porque essa foi a armadura que Deus já tinha dado para ele. Não foi uma outra armadura. Essa era a armadura que Deus já tinha ensinado ele a vencer outros gigantes. E então, qual é então o princípio espiritual? Deus usou algo simples para derrotar o gigante. Então, a nossa vitória, o inimigo é derrotado completamente, o medo dá à luz a coragem, tá? Então, quando Davi, ele traz a cabeça do gigante, então, o que acontece com o exército de Israel, com a população de Israel? O medo que eles sentiram foi paralisado e deu o lugar à coragem. E qual é a conclusão, então, da nossa mensagem? É que todos nós enfrentamos gigantes. A diferença não está no tamanho do problema, mas em quem você confia. Em quem você confia. O gigante, ele pode ser grande, a situação pode ser difícil, mas Deus continua sendo maior. E você pode fazer dessas frases uma oração final para você. Então, eu não luto batalhas espirituais com armas naturais. Eu não enfrento o gigante confiando em mim mesmo. Eu me levanto porque a batalha não é minha, a batalha é do Senhor. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, que nós devemos sempre vestir a nossa armadura celestial, tá? Que é algo feito especialmente para nós. Você pode pedir essa armadura especial para você ao Espírito Santo.
e Ele vai dar, porque a nossa maior armadura é o Espírito Santo. Em tudo nós podemos contar com Ele. Então, até o próximo vídeo. Então já curte, compartilha, coloca, deixa o seu comentário. Me diz nos comentários se você já enfrentou alguma batalha espiritual, quais foram as armas que o Senhor entregou para você, e eu vou amar ler os comentários de vocês. Até o próximo vídeo.